Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja no seu coração, amém? Quantos estão alegres nessa noite? Sempre uma alegria a gente se reunir como igreja, né? Como família de Deus. Acredite em mim, é sempre uma bênção quando nós nos reunimos. Você sabe, aqui nesse prédio, ele não é a casa de Deus, mas quando nós estamos reunidos, nos reunimos como casa de Deus. E Deus libera favor, bênção, a partir desse momento em que nós estamos reunidos, porque a Bíblia diz que quando estamos 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. É por isso que às vezes tem pessoas que testemunham, que ela chega aqui para o culto, às vezes com uma dor de cabeça terrível, ela está angustiada, sei lá, irritada, e ela vai embora e parece que tudo passou e ela nem viu o que aconteceu. Tem muitas pessoas, ambiente. Você já entrou em lugares assim, que você sente um ambiente pesado? Quantos já sentiram isso? Não precisa ter muita sensibilidade, não é? Você entra num lugar... Eu só de escutar certas conversas, eu percebo o diabo lá. Meu Deus, coisa horrorosa. Não é verdade? Pesado, conversa pesada, cheia de demônios. Mas quando você está num lugar para falar do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão, da justiça de Cristo, onde nós falamos sobre Ele, cantamos para Ele, invocamos o nome dEle, é impossível também que esse lugar não esteja cheio de vida. Quem está me entendendo? Por isso, nós aqui na Videira damos muito valor a ambiente. Você deveria se importar com o ambiente. O ambiente é uma coisa fundamental. O ambiente da sua casa, o ambiente do seu trabalho, não é? Não é? E você enche o ambiente da sua casa falando a palavra de Deus, cantando a palavra de Deus, enchendo a sua casa de louvores, de confissão da palavra, não é? Muito cuidado, as palavras são vivas, palavras não se perdem. A Bíblia diz que na nossa boca está o poder da morte e da vida. A morte e da vida. Quem bem a utiliza, come dos seus frutos, não é? É por isso que a Bíblia fala lá em Pedro, que quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal, e a sua boca de falar dolosamente, não é, com dolo. Ou seja, mas pastor, o que é isso? É não ter xingamento lá em casa? Isso aí é o nível mais raso que tem. Mas o que a Bíblia está dizendo você quer viver dias felizes, você quer amar a vida? Concorde comigo, não fale contrário ao que eu estou falando, né? Então isso é tão importante, e é por isso que a Bíblia fala que a boca fala o que está no coração. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo, falando, não é? Por isso é que nós precisamos de entender que essa é uma chave poderosa na nossa vida. Na minha casa eu prezo por isso, claro, além de não aceitar gritaria, confusão, palavras dolosas, eu procuro encher a minha casa com a palavra de Deus, manter um ambiente na minha família, na minha casa, na vida da igreja. Os pastores aqui sabem, não é? Não permito isso, não permito. Por quê? Porque o ambiente precisa estar liberado para o Espírito Santo, não é? Mas também nós temos recebido dessa graça e precisamos ter o Espírito da graça. É diferente. Às vezes você conhece a palavra, mas na hora de viver você tem outro espírito. O espírito que condena, que acusa. Todas as vezes que você vê aí na internet, pessoas, assim, que nós vivemos uma Babilônia, irmãos, na internet. Deus do céu. Eu choro pela igreja. Irmão se degladiando o dia inteiro na internet. É ou não é? Atacando e condenando, e falando mal, e criticando a igreja, e criticando pastor, e falando tanta besteira, e cantando tanta abobrinha, perdendo tempo, em vez de cantar para o Senhor, falar de Deus, não é? Eu estava ensinando isso para o meu filho outro dia. Como se escolhe uma música boa para ouvir? Porque tem música que é bonita, mas não presta. Por quê? Porque não exalta Cristo, não adora Cristo, não fala da Bíblia. Porque hoje em dia tem muita arte, mas o que eu quero saber de arte? Não vai encher a minha vida. A arte não me cura, não me preenche. Você quer saber? Preste atenção. Às vezes você vai cantar uma música e vai até chorar, mas percebe se no final você ficou cheio de Deus. Você já ouviu uma música que está aí no auge, mas ela é um desabafo de fel, de amargura, para falar mal de igreja, de pastor. Eu fico pensando, gente, põe alguém para cantar isso aí, com todo o coração, vai ver o que vai sentir no final. Um vazio horroroso.
Por quê? Porque só tem maldade, só tem destilando coisas horrorosas. Ah, mas é verdade. Pode até ser que em alguns lugares seja verdadeiro, mas a verdade não é. Existe uma diferença entre o que é verdadeiro e a verdade. Sabe, toda a Bíblia é verdadeira. Amém? Quantos dizem amém? Mas o Evangelho é a verdade que transforma. É importante você entender, e é importante você cortar, separar e ler a Bíblia da maneira correta. Daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto. Hoje a gente vai ler o Velho Testamento, mas com a lente do Novo Testamento. Aí a sombra se torna realidade. E você ganha. Eu tenho uma preocupação. Por quê? Porque eu fico com... Ele queria tomar o lugar de Davi, dar um golpe no reino de Israel. E a Bíblia fala que ele vai para a porta da cidade e ele fica falando com aquelas pessoas que vêm até o rei. Você sabe, o rei não conseguia falar com todo mundo. É impossível, não é verdade? Impossível, não dá. Imagina, irmãos, nós aqui em Goiânia, com crianças, jovens, adultos, adolescentes, nós temos 30 mil irmãos. Você acha que o pastor Luiz dá conta de atender? É impossível, nem todos os pastores não conseguem atender. É por isso que o apacentamento é feito através dos pastores, dos obreiros, discipuladores, líderes, irmãos que nos ajudam. E dessa maneira, a igreja é preciosa, poderosa. O pastor orou aqui hoje, eu fico vendo, eu me constranjo. Porque a igreja, então essa criança que faleceu, mordida aí por um escorpião, uma coisa horrorosa, os pais não são crentes. Ela era um menino da Serra, não deu tempo de socorrer, chegou no hospital, e complicou e faleceu. E é do interior, mas a nossa igreja está lá. O pastor saiu daqui, foi para lá, foi com os irmãos, nós levantamos o recurso, os irmãos ofertaram também, pagou todo o enterro, testemunhou, orou com a família. Olha que coisa bonita. A igreja é uma coisa linda, não é verdade? Isso é tão precioso, o testemunho dos irmãos. A igreja está sempre pronta para realmente abençoar as pessoas. Mas eu fico pensando o quanto o diabo é astuto e quantos irmãos que caem na justiça própria, se enchem de amargura, escuta gente que destila fel, que condena a igreja, que fala mal da igreja. Olha, a igreja tem um monte de defeito. Os pastores também, e os crentes também. Não vai me deixar sozinho aqui não. Mas não são nossos... Ele não, olha... Não é bom falar. Não é bom falar mal da noiva de homem poderoso. Falar baixinho aqui. Você entendeu, né? Você sabe de quem você é noiva, né? Se eu fosse você, eu não falava mal da noiva dele. Ore por ela. Você viu defeito? Ore. Você viu falha? Ore. Esse é o Espírito da graça. É o Espírito que fala, Senhor, não impute o pecado. Não condene. Ele não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando. Esse é o Espírito da graça. O Espírito da graça não é aquele que fala, eu tenho a revelação da graça. Esses irmãos aí são da lei. Não, você não tem o Espírito da graça. Porque você conhece a graça, está condenando. Eu não falo, eu falei para o meu filho, eu não falo mal de pessoas. Não falo mal de cantores nem de pregadores. Eu avalio a letra e a pregação, não a pessoa. Consegue entender a diferença? A pregação eu tenho que discernir. A música que eu estou cantando eu tenho que avaliar, não a pessoa, porque a pessoa é serva de Deus, não é meu servo. Eu não vou julgar servo alheio. Eu fico vendo, eu fico pensando o que não vai ser aquele tumulto de gente diante de Deus aquele dia para acertar as contas. Dos crentes, eu estou falando de salvação, não, está tudo resolvido. Mas Deus vai corrigir seus filhos que ama naquele dia no tribunal de Cristo. Os ímpios vão encontrar no trono branco. Lá no final de Apocalipse você vai encontrar o trono branco e o negócio não é bom. Você não vai estar lá, glória a Deus. Mas no tribunal de Cristo nós vamos estar. Nós vamos estar para receber galardão, aqueles que realmente viveram o Espírito da graça, creram nela, ou para receber disciplina, que é aquele que justamente ficou atacando a noiva, condenando os irmãos, falando de você ser juiz. É que você toma o lugar de Deus, que só Deus pode julgar. Você não pode julgar. Não estou dizendo que você concorda com coisa errada. Quem está me entendendo? Mas eu não estou aqui para condenar. Eu estou aqui para orar. Eu guardo o meu coração. Eu não quero perder favor. Depois tem gente que não sabe por que a vida dele não dá certo. Por quê? Porque ele é juiz. Ele vive a condenar. Ele nunca está para abençoar. Não faça parte dos que condenam.
Não caiam nisso. Fica no Evangelho que você vai ser abençoado. Quantos dizem amém? Muito bem, feita essa introdução. Quer dizer para os irmãos que esse mês, domingo que vem, nós temos uma festa aqui na videira. Domingo que vem. Pastor, porque você sabe, nós estamos em festa. Falar nisso, quero parabenizar a rede campeã. Cadê? A rede Sião. Pastor Michel, fica de pé aí, uma salva de palmas para a rede campeã das Olimpíadas. Parabéns para os irmãos pela conquista. Mantiveram a taça no Bueno. Segundo lugar, Bueno também, rede Heróis da Fé aqui, pastor Hugo, né? Quinto lugar aqui, Guilherme. Mas o que vale, o que é bom mesmo é a comunhão, né, Guilherme? Foi uma festa linda, poucas brigas. Mas porque tem que ter, né, gente? Senão... Mas no final, eu quero louvar a Deus por isso. Faz parte das nossas comemorações. Nós estamos completando 25 anos de igreja. E dia 20 agora, essa semana, depois da manhã, exatamente dia 20 de fevereiro, começou a videira. Mas como é terça-feira, a gente não vai fazer culto na terça. A gente vai comemorar domingo que vem. Então domingo você não pode faltar de jeito nenhum. A gente vai ter um culto comemorativo especial. E vai ter bolo. Vai ter bolo. Vai ter um bolão enorme aqui, que é falso, fake. Mas dentro dele vai ter bolo para todo mundo. Vai. Mandei fazer 9.000 pedaços de bolo só para o Bueno. De manhã e à noite. E as crianças também. Todo mundo vai comer. E não é naquele bolo seco, não. Bolo molhado. De coco. Embrulhado no papel laminado. Vamos dar para você o bolo. Aleluia. Venha comer bolo aqui e orar pela igreja. Alegria. A gente vai ter também uma cerimônia que o deputado Carlos Salim está preparando para honrar na Câmara, na igreja. Acho que esse mês ou mês que vem, se eu não me engano. O que mais nós vamos ter? Sim, nós vamos também, acho que em março. Mês que vem, esse mês. Mês que vem, a gente vai colocar nessa esquina aqui um monumento, que é surpresa, que vai, para a gente lembrar dos 25 anos também, vai ser colocado lá, e vai ter um evento lá que a gente vai fazer também, e aí a cerimônia na Assembleia que vai acontecer. Em abril, no dia 22 de abril, nós vamos ter um culto pentecostal. Nós nunca fizemos culto pentecostal aqui, mas os irmãos não enganam a gente. Vocês cantam worship, mas vocês gostam mesmo do fogo na canela, né? Eu sei disso. Vocês conhecem as músicas tudo. É a roda grande que vai para Deus vai sair, cair o fogo. Então, muito bem. Então nós vamos. Ontem eu consegui terminar o acordo para trazer. A que está mais disparada aí, porque tem as mais famosas, mas tem as que estão no auge, né? Então a gente vai trazer a Maria Marçal, que canta aí do deserto. Qual que é a música que vocês cantam aí? É do deserto? Qual que é? Canta aí. É o que sustenta de pé. Eu não vou perder a guerra. Sabe tudo, os irmãos sabem tudo. A irmã vai estar aqui com a gente. Vai ser um dia de fogo do Espírito. Nós vamos orar por você. Vai ser uma bênção. E muitas outras. E desde já, quero te avisar, nós vamos ter muitas outras festas. Mas em setembro, dia 7 de setembro, que dia, gente? Anota essa data e não faça compromisso, né, Diogo? 7 de setembro. Quero fazer um agradecimento ao Diego, nosso irmão precioso aqui, que nos ajudou a conseguir o estádio Serra Dourada para fazer a festa. Dia 7 de setembro nós estaremos dentro do estádio Serra Dourada. Ninguém vai pagar nada para entrar. E vão ser 50 mil irmãos lá. Vão vir irmãos do mundo todo. Muitas grandes caravanas de todo o Brasil já estão se organizando, de outros países. E vai ser uma festa linda, muita comunhão. Vai acabar saindo muitos casamentos de lá também, né? Porque aí você conhece gente de todo lado. Então anota, porque vai ser uma bênção.
Nós somos um povo de festa, amém, irmãos? Nos alegramos, porque temos razão para nos alegrar. Muito bem, eu acho que é só para te atualizar. Vão ter outras festas, vai ter caminhada, vai ter passeata, vai ter bicicleta, piquenique no Vaca Brava, tantas festas, né? Glória a Deus por isso. Mas eu quero compartilhar com você a palavra de hoje, justamente o que eu estava falando antes de te dar esses avisos. Quero que você volte para cá, preste atenção. Como que se você quer ter uma vida cristã, vencedora, forte, que não é levada por qualquer sorte de doutrina. Eu estava dizendo, eu cortei, né? Lembra? Então o Absalão, ele estava falando mal do pai dele, lá na porta da cidade. As pessoas chegavam, eu fui falar que o pastor não tem tempo para atender todo mundo, nem esqueci da revelação, e você também não lembrou. Mas o que estava acontecendo lá, é que a Bíblia fala que ele chegava, e ele falava, o rei não tem tempo para vocês não, falava mal dele, e dava algum conselho, ia juntando aquelas pessoas, e dessa maneira, ele momentaneamente deu um golpe no pai dele. Mas a Bíblia fala uma coisa séria. A Bíblia fala assim, e 200 homens, 200 pessoas simples, que não sabia das coisas, o seguiram. E tiveram depois a sua vida totalmente destruída. Quando você vê a Bíblia falando isso, você tem que comparar a Bíblia com a Bíblia. Quem é o simples na Bíblia? Provérbios fala que o simples é o tolo. É o tolo, que não conhece a palavra. Então, aquelas pessoas tolas ouviram, parecia que fazia sentido, foi com ele, acabou todo mundo. É isso que eu vejo, infelizmente, na vida de muitos irmãos que se perderam, na tolice, porque não conhecem a palavra, não ouvem o Espírito, não percebem, não sabem analisar, não sabem cortar a Bíblia, separar o velho do novo, entender o que é verdadeiro do que é a verdade que transforma. Nós temos o encargo e a preocupação de dar para você um alimento, claro, da palavra de Deus. Você nunca vai vir domingo aqui para ouvir autoajuda, para ouvir opinião de pastor. Você vem aqui todo domingo para ouvir falar de Cristo, para ver Cristo, para apontar para Cristo. Por quê? Porque isso é seguro, isso é segurança no meio da luta, no meio da guerra. É isso que sustenta a sua fé. Quando você chegar nesse entendimento, no meio da dificuldade, você não vai ficar como muita gente. Meu Deus, onde está a minha brecha? O que eu fiz? Por que Deus está fazendo isso comigo? Não, porque você vai lembrar, estou passando pela luta, esse mundo jaz no maligno, o diabo está me atacando, eu sei que eu tenho defeitos, mas eu sou justiça de Deus em Cristo, eu estou coberto pelo sangue de Jesus, eu sou perdoado, sobre a minha vida não há mais maldição, nem de morte, nem de miséria, nem de depressão, nem de doença alguma. O Senhor está olhando para mim e vendo aquele que é a minha justiça sobre mim. Por isso eu não aceito essa situação, não sei como o Senhor vai fazer, acalma minha alma, mas eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida, porque o Senhor não é apenas o Deus das montanhas, o Senhor também é o Deus dos vales, e o Senhor está aqui comigo. Creio na sua obra consumada, que venceu o diabo, venceu a morte, venceu a enfermidade, e por isso eu declaro que vou sair daqui mais do que vencedor, porque o Senhor está comigo, por causa da aliança que foi feita através do seu sangue lá na cruz do Calvário. Amém? Aplauda, nunca deixe o irmão aplaudir sozinho, não é educado. E nós somos igreja pentecostal. Então é muito importante que quem se lembra da parábola das 10 virgens? Jesus está falando delas. Eram 5 quê? Prudentes, que significa sábias, e 5 adúlteras? Não, 5 tolas, insensatas. Veja, a Bíblia não diz que eram 5 sábias e 5 pecadoras, 5 sábias e 5 adúlteras, porque o problema não é o pecado está resolvido. O problema da igreja hoje é tolice, falta de sabedoria. Por quê? Porque não sabe discernir a palavra, não sabe julgar as coisas que ouvem na internet, não é? O espírito. Eu fico vendo, eu me lembro disso. Você vê, lembra daquele demônio que falou para os filhos de Seva, lá em Atos 19? Olha, eu sei quem é Cristo, conheço o apóstolo Paulo, mas vocês são quem? Essa é a inteligência dos demônios. Eu chamo isso de inteligência dos demônios. E eles eram um pessoal que queria expulsar demônios, mas não sabia nada de Deus.
E a Bíblia fala que os demônios deram uma surra neles, porque tem gente que não tem inteligência nem de demônios. Não é verdade? Isso aí, teve uma época aqui na nossa igreja, você sabe, alguém se levantou para falar mal de nós. E tinha pessoas que estavam aqui há 30 anos e nos conhecia há 30 anos, sabe o meu endereço, meu casamento, o casamento do pastor Luiz, a nossa vida, que está aqui todos os domingos. E um cara que ele nunca ouviu, e estava acreditando nele. Isso não tem inteligência de demônio. Porque os demônios disseram, eu sei quem é o fulano, conheço o outro, está aqui há 30 anos. E esse sujeito quem é? Mas tem gente que não consegue raciocinar nem isso. Ele não consegue avaliar o bom senso. E é isso que destrói a vida de muita gente. Então, você não deveria permitir-se viver uma vida tola. Você tem que orar, falar, Deus, pelo amor de Deus, me livra da tolice. Me dá sensatez. Me dá bom senso. Muitos casamentos acabam por tolice. Muitos filhos se perdem por tolice. Negócios ruins, tolice. Por quê? Porque está faltando a sabedoria do alto, que vem pelo Evangelho, por saber separar o Velho Testamento do Novo. Tem gente que faz uma bagunça, ele pega a mistura do velho e quer viver hoje. Não, querido, lá está do outro lado da cruz. Aqui está do lado de cá da cruz, mudou, é nova aliança. Você não pode misturar as coisas. E quando você olhar para lá, você precisa de lembrar que o Velho Testamento é Bíblia, amém? É palavra de Deus, é verdadeira, mas é sombra, diz a Bíblia, sombra da realidade da nova aliança. Ela é uma parábola que contava sobre a verdade que a gente está vivendo hoje. Sempre que eu leio o Velho Testamento, eu tenho que entender que todas as histórias que estão lá são histórias, muitas delas verdadeiras, mas que são uma sombra, que trazem uma revelação do que Deus quer nos ensinar hoje. Pastor, como que eu vou saber? Você tem que ler com a chave, tem uma chave espiritual que abre a revelação do Velho Testamento. Se você colocar a chave, você vai aprender a ler o Velho Testamento e ter a revelação que está lá. Qual que é a chave? Cristo. Tudo é Cristo lá. Aponta para Cristo. Se você entender isso, você vai ver a revelação. E hoje eu quero te mostrar uma revelação que um homem que sabia tocar Deus nos revela. Davi. O rei Davi era um homem que tinha muitos defeitos. Ele aprontou confusão demais. E a Bíblia não escondeu nenhum. Não é verdade? No entanto, apesar dos seus pecados, dos seus erros, Deus chama ele do homem segundo o coração. Porque ele sabia tocar Deus. E a Bíblia fala que Davi, ele tem uma revelação a respeito do altar, que estava do lado do tabernáculo, que era a casa de Deus. E ela é uma revelação poderosa, e lembra? É uma sombra de verdades para nós hoje, que se nós entendermos essas revelações a respeito do altar, nós podemos ter sabedoria para ter sucesso na vida hoje, e não ser levado como aqueles 200 tolos que foram lá atrás de Absalão. Quem está me entendendo? É muito importante você entender isso. Pastor, o que ele está falando? Vamos ler aqui na palavra de Deus. Davi, então, ele vai falar do Salmo 26, verso 6. Deixa eu colocar aqui. Salmo 26, verso 6 em diante. Olha o que a Bíblia diz. Lavo as mãos na inocência. Você tem que ter inteligência bíblica para ler a Bíblia, não é? Como é que é isso, pastor? Lavar a mão na inocência. Lavo a mão na inocência. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Eu lavo a mão na inocência e eu ando ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Nós estamos aqui como casa de Deus? Amém, irmãos? Estamos reunidos em nome de Cristo aqui? Então a glória dele está assistindo aqui. Você deveria sair daqui hoje com a convicção de que algo está movendo na sua vida enquanto você está aqui, porque nós estamos reunidos em nome dele. Veja, isso é poderoso. A Bíblia diz que nós somos justificados. Pastor, vamos voltar então, volta lá para o verso 6. O que significa lavar a mão na inocência? A Bíblia diz que nós somos justificados.
Eu vou te dar aqui uma explicação, para você entender isso. Muitos irmãos têm dificuldade, a gente tem que usar várias ilustrações. Ser justificado é ser declarado inocente. Ser declarado inocente. Davi está lavando a mão na inocência. Aqui não sabe do que se trata, não. O que ele está dizendo é: eu lavo a mão na justificação. Eu estou justificado, eu sou inocente. O que é ser inocente? Ser inocente diante da justiça significa que as provas de acusação foram apresentadas. Falaram contra você, levantaram provas contra você, foram avaliadas diante do juiz. O juiz analisou, percebeu que não procediam, não eram verdadeiras, avaliou o caso e deu o veredito: é inocente, não tem a ver com ele, pode ir embora. Isso é ser inocentado. Quem está me entendendo? Não é que você era culpado e foi perdoado. Não, você é inocente. É isso que significa na Bíblia ser justificado. Imagina, é diferente, você tem que entender a diferença entre ser perdoado e justificado. Imagina que você roubou. Você roubou algo, foi preso. E você foi levado diante do juiz. Mas alguém, isso não acontece naturalmente, mas suponhamos que pudesse acontecer, e você está condenado e seria preso, mas alguém vai pagar no seu lugar, para que você seja perdoado. E o juiz aceita, e você está perdoado do seu crime, e você pode ir embora. Mas o que você é? Você é justificado? Não. Você é inocente? Não. Você é um criminoso perdoado. Quem está me entendendo? Isso é perdão. Você pecou, você cometeu um crime, não vai cumprir a pena. Nós estamos perdoando a pena, mas é criminoso. Você, não muda o fato, você cometeu um crime, só que você é um criminoso perdoado. É bom, mas tem a ficha na polícia. Agora, o que significa ser justificado, inocentado? Significa que lá na cruz o Senhor não apenas te perdoou, você morreu com Ele. O criminoso morre. E agora, quando Ele ressuscita, aquele que era criminoso morreu, acabou, não existe mais. E nasce um novo homem e uma nova mulher que nunca cometeu crime em Cristo. Essa pessoa não é um pecador perdoado, não é um criminoso perdoado, ele é um inocente. Nunca pecou aos olhos de Deus. É isso que você é. Você tem coragem de levantar a mão e dizer: eu sou inocente? Eu sou inocente por causa da obra de Cristo na cruz. Não é porque você não errou, é porque você morreu e ressuscitou. É mais do que ser perdoado. O juiz de toda a terra olhou para você que está em Cristo, morreu e ressuscitou, um novo homem, uma nova mulher, avaliou, olhou, analisou e disse: está inocente, justificado. Por quê? Porque além de Cristo ter pago os seus pecados, você morreu com Ele. O velho homem, a velha mulher que tinha cometido o crime, morreu, e ao ressuscitar não tem mais, não consta nada contra você. Isso significa que se não consta um crime, não pode ser julgado, não pode ser condenado. Você está entendendo por que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus? Você pode dizer isso comigo? Diga comigo assim: nenhuma condenação. Você pode dizer com mais convicção: nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. Eu estou justificado, não devo nada. Você sabe, você tem coragem de gritar: eu não devo nada. Isso, eu sei, tem gente que fala assim: será, pastor? Não duvide da obra da cruz. Essa é uma verdade muito poderosa. Isso é lavar a mão na inocência. Você nunca vai poder andar em volta do altar enquanto você não entender e lavar suas mãos na inocência. Não crê que é justificado, que é inocentado, porque está em Cristo. Eu sei, fala: pastor, não fala isso, então quer dizer que eu posso sair pecando? Amado, quem entendeu essa revelação e nasceu de novo não quer sair pecando.
Porque o que está dentro de você agora é a vontade de Deus. É o coração de Deus. Você quer estar mais perto de Deus. Você é atraído para Ele. As pessoas acham que essa mensagem vai levar alguém para o pecado. Não vai, porque essa é a mensagem que te atrai para o Senhor. Diga comigo assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Preste atenção. Qual que é o seu problema? É que você acha que quando você peca, isso muda a situação. Você vai indo bem, você está no culto, você está feliz, você está confessando comigo, mas aí, por alguma razão, você saiu amanhã, você sai de casa, não dormiu bem, está nervoso, fala o que não devia. Aí o irmão que você estava brigando para do lado, você não sabia que era irmão, e fala: o que é isso, irmão? Por isso que é bom ter irmãos. O bom de participar de igreja grande, porque em todo lugar tem crente vigiando a gente. Lá no aeroporto tem um irmão que trabalha na Gol, o outro na TAM, o outro no raio-x e o outro na entrada da porta. É Pai do Senhor, eles não pegam o documento da gente, né? Pega na mão. Meu documento, Pai do Senhor, pastor. Não pode fazer coisa errada. E eu louvo a Deus por isso. Um dia eu estava andando com o pastor Luiz lá na Anhanguera, olhando um prédio, só nós dois. A gente andava para lá, para cá. Aí o irmão mandou uma mensagem para ele: estou te vendo na Anhanguera. Ué, então você não veio cumprimentar a gente? Estou observando. Maus atendentes. Mas eu falo: não sei, eu vou ficar quieto, porque pode ser um crente. Que se não for da videira, é crente. Que aqui em Goiânia tem 600 mil evangélicos. E eles escutam rádio, YouTube, Instagram. Aí a gente não pode pecar, não pode ficar nervoso. Às vezes, sério, eu sou atendido na loja assim, meia hora. Na hora de pagar, a pessoa fala: paz do Senhor. Eu falo: mas tem meia hora que você está conversando comigo, agora você vai me dar paz do Senhor? Era teste, né? Mas veja, imagina, aí você peca, você fica mal, porque você acha que o seu pecado tem o poder de desfazer a obra de Cristo. Mas vamos avaliar. Paulo disse o seguinte: um homem pecou. Quem? Adão. Adão pecou, sim ou não? E porque ele pecou, todos os filhos de Adão nascem pecador, sim ou não? Um pecou, a Bíblia fala, logo todos pecaram. Então, eu pergunto para você: alguém nasce e imediatamente peca, por isso vira pecador? Não. Ele vira pecador não porque pecou, porque nasceu. Nasceu de Adão, é pecador. Filho de peixe, peixe é. Depois você vai pecar, mas você já nasce pecador. Crianças nascem pecadores. Eu sei que você fica nervoso com isso, mas é só acabar o leite que ela morde o seio da mãe dela. E depois não precisa ensinar ela a falar não, minha, meu. O egoísmo está lá para mostrar quem é. Então, tem nada desse anjinho que você está achando, não. Tem, não muda nada. Mas preste atenção, acompanha o raciocínio comigo. Então, ele é pecador por nascimento. Quem comprometeu, quem fez isso com ele? O Adão, um homem. Mas vamos imaginar que esse pecador resolve fazer bem, ajudar as pessoas, dar cesta básica. Ele não briga com ninguém, ele cumpre os seus compromissos, ele dá cesta básica para os pobres, ajuda o cego a atravessar a rua, a velhinha lá. Eu pergunto para você: estas boas obras que ele faz têm o poder de mudar o que Adão fez? Transforma ele em salvo? Mas se for muita boa obra? Mas se for mais? Então, não há nada de bom que um filho de Adão faça que reverta a obra de Adão. A obra de Adão foi tão terrível, tão forte, que nada que o homem faça possa mudar essa obra. Ou seja, não tem nada que ele faça que transforme quem ele é. Foi tão forte que Deus teve que virar homem
vir para a terra para resolver. Porque ninguém pode mudar o que Adão fez. Estão comigo, gente? Raciocínio? Sabedoria? Fora tolice? Muito bem, perguntinha. A obra de Adão é maior ou menor que a obra de Cristo? Menor. Cristo é Deus. Aí Paulo fala, se por um homem pecar, você não teve que pecar para ser feito pecador, ok? Então você também não teve que praticar justiça para ser feito justo. O Adão pecou, você virou pecador. Jesus cumpriu a justiça, você ficou inocente. Você não teve nada a ver com Adão e nem com Cristo. A obra de um produziu você um homem caído, e a obra do outro, se você crê, produz você um novo homem, uma nova mulher. A pergunta é, não tem nada de bom que um filho de Adão faça que possa mudar quem ele é. Sendo que a obra de Cristo é maior que a de Adão, por que você acha que alguma coisa de ruim, que você que é filho de Deus, tem o poder de mudar a obra de Cristo? Não tem. Se eu não posso mudar a obra de Adão, muito menos se as coisas boas que eu faço, isso é uma bomba para você pôr no Instagram. Se as coisas boas que um filho de Adão faz não pode mudar a obra de Adão, as coisas ruins que um filho de Cristo faz não pode mudar a obra de Cristo. Porque ela é superior. Aí os religiosos vão dizer, heresia. Está mandando ir pecar? Não estou mandando ninguém pecar. Eu só estou te dizendo que nem os seus pecados e os seus erros são maiores que a obra de Cristo. Nada pode mudar o fato que você é inocente, porque está pago, está justificado nele. Deus não quer que você peque, nem eu. Mas eu só estou te dizendo que você não precisa ficar desesperado quando você comete um erro, porque não vai vir maldição na sua vida, porque você está justificado nele. Isso produz paz no seu coração. Isso produz descanso na sua alma. Isso sara depressão, insônia. Isso produz fé. Porque quem está debaixo de condenação não dorme. Quem está devendo não quer atender nem telefone, porque é o cobrador. Quem tem culpa no cartório, qualquer carta que chega da justiça, ele fala cadeia. E vai que é restituição do imposto de renda. Mas você não tem coragem de abrir. Porque vive com consciência de dívida. Quem vive com consciência de dívida não tem fé, gente. Então, Davi, ele está explicando essa verdade poderosa e mostrando que ninguém pode desfazer a obra de Adão, e muito menos alguém poderia desfazer a obra de Cristo. E isso não te leva para o pecado, isso te atrai para Deus. Então, inocência pode significar lavar a culpa. E nós sabemos que a única maneira de lavar a culpa é com sangue. Nunca coloque Jesus na classificação de revolucionário, um bom homem, um arquiteto não sei da onde. Não, ele é Deus. Quem acredita em Jesus apenas como um bom homem, um bom líder, um grande líder, não pode ser salvo. Porque você só pode lavar a sua sujeira, sua iniquidade, com o sangue que foi derramado na cruz. Se ele é Deus, se fez homem e morreu, você está perdoado. Caso contrário, se para você é só um bom líder, ele nunca poderá te salvar, porque daí ele não é Deus. Essa doutrina é falsa. Então veja, ele fala no Salmo 26, verso 6, e assim andarei, Senhor, em redor do teu altar. O altar que tinha lá no Velho Testamento era o altar de bronze. E esse altar tinha fogo nele. Mas era o bronze daquela época muito forte. Então, embora tinha fogo no altar, o altar não se destruía, porque ele era capaz de suportar o fogo, que queimava o sacrifício, para não matar o homem, matava-se animais. E em cima desse altar de bronze, lembra que eu falei para você que Jesus é a chave hermenêutica do Velho Testamento? Então, quem que é o altar de bronze? É Cristo. Cristo é aquele que foi capaz de suportar o fogo do juízo de Deus, que era sobre nós. Ele sofreu o juízo e prevaleceu, porque ele é santo. E nós estávamos nele. Então, ele é o altar. Então, se ele é o altar,
tudo que diz respeito ao altar, diz respeito a ele e uma revelação que nos abençoa. E Davi fala que ele está andando em volta do altar. Andarei, Senhor, ao redor do altar. Por quê? Porque o altar tinha 4 lados. E cada lado tem uma revelação, porque o altar é Cristo. Então eu quero ir aqui para a segunda e última parte do que eu quero compartilhar com você. Não vou demorar, mas eu quero te mostrar. Dá para colocar a imagem que eu pedi? Ixi, mas tá ruim, hein? Aí, vamos ver, estava bom. Aí, muito bem. Eu coloquei essa imagem só para você entender. Aqui está o tabernáculo, nessa imagem grande, tá bom? Todo isso aqui. E aqui está o altar de bronze. E a entrada ficava a leste, que é o lado direito, ok? Então está lá o norte, diga comigo lá, norte. Aqui embaixo, sul, leste e oeste. O altar... o tabernáculo que era ao lado esquerdo, ao oeste aqui do altar. E a entrada de tudo isso é do lado leste. O norte, você vai ver que era onde eles queimavam os animais, né? E do lado direito ficava as cinzas, e do lado esquerdo ficava o tabernáculo, e aqui no sul tem outra revelação. Vou te mostrar, pode deixar aí, ó, que eu puser os versículos você põe, só para você vendo. Eu quero mostrar cada lado. Vamos falar primeiro do norte. Que lado que está o norte? Lá, ok? Lá em cima. Pastor, o que significa o lado norte do altar? Todo fogo queimava e ele produzia ali um aroma suave para Deus, enquanto o cordeiro estava ali, sendo morto no lugar do homem para pagar os pecados. O lado norte, então, era o quê? Lá que ele era morto, era naquele lado, e o cordeiro também é Cristo. Veja, o altar é Cristo, o cordeiro que estava sendo queimado é Cristo, tudo aponta para Cristo. E ele era morto no lado norte. Ele sempre era morto desse lado, no lado norte do altar, diante do Senhor. Então, em outras palavras, nós devemos sempre lembrar que a nossa vida cristã começa na morte de Cristo. Porque a primeira coisa, o primeiro lado, o lado norte, era o lado onde ele foi morto. Não há salvação sem que o cordeiro morra, sem que o sangue seja derramado na presença de Deus. Por quê? Porque os nossos pecados nos condenaram para o inferno, mas a morte de Cristo pagou os nossos pecados e nos deu condições de estar diante de Deus para ser salvo. Quem está me entendendo? Isso acontecia aqui. É por isso que esse é o primeiro lado. E é por isso que eu disse para você que quem acredita em Jesus apenas como um psicólogo, um grande mentor, um grande médico, uma grande liderança, ele não acredita nele como Deus que se fez homem e morreu como o Cordeiro de Deus no nosso lugar para pagar os nossos pecados, para nos salvar. A vida cristã não é um curso, é um Salvador que vem para te salvar. Para quem está morrendo afogado, não adianta um manual de natação. Ele não está precisando de um manual para aprender a nadar. Ele está precisando de um salva-vidas. Quem está me entendendo? A vida cristã começa com a morte do Salvador. E aí ele te salva. Mas aqui, que nós precisamos entender, é que o lado norte da Bíblia... Pastor, por que era do lado norte? Porque do lado norte vinha o mal. Do lado norte na Bíblia sempre vinha o juízo de Deus. Quando você olha outros versículos na Bíblia, você vai ver que sempre que Deus mandava, porque a nação se desviava, e ela mandava um inimigo, ele vinha pelo norte. A Bíblia fala isso. E também a Bíblia fala que o vento que vinha do norte era um vento destrutivo, que trazia destruição. Vamos ver isso na Bíblia? Coloca para mim Jeremias, capítulo 1, verso 14. Depois a gente volta ao tabernáculo aí. Jeremias, capítulo 1, verso 14. Dá para colocar aí, irmão? Mas aí tem que tirar a imagem, senão você não vai ler. Vou ler. Disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Por que o cordeiro foi morto no lado norte? Para que o mal não chegue na sua casa. O mal vem por causa do pecado. É ou não é? Antes de Adão pecar, não tinha doença, não tinha violência,
não tinha adultério, não tinha miséria. Quando o pecado entra o mal. Mas quando o cordeiro morre, o pecado está pago e o mal não pode chegar. Por isso ele foi colocado do norte, para parar o mal na sua vida. Então quando você estiver sendo atacado por uma doença, quando você estiver sendo atacado com dívidas, angústias, insônias, lembra, faz uma pergunta: o que a cruz fez por mim? Lá no lado norte da cruz, o meu cordeiro foi morto, pagou os meus pecados e o mal não pode chegar na minha casa. Nenhum mal me acontecerá, porque do lado norte do altar, o cordeiro foi morto para parar o mal. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Que coisa incrível que é exposta aqui. Deus colocou a morte do seu filho exatamente onde o mal entraria na sua vida. Lá na cruz do Calvário, ele deteve o mal. Então se você tem problema, lembra disso. Lembra que lá na cruz ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua riqueza, pela sua pobreza, nos tornássemos ricos. Isso é o lado norte. Está falando da sua vida financeira. Você está doente? Lembra? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. É a morte do cordeiro no lado norte. Levou não apenas a condenação, mas ele levou tudo que o pecado do homem produziu de ruim na nossa vida. Você não tem que aceitar. Olha para cá, eu não estou dizendo que crente não sofre problemas. Todos nós sofremos problema todo dia. Um dia um irmão perguntou para mim: pastor, o senhor tem luta? Irmãos, eu sou crente há 34 anos, vai fazer agora, em maio. Eu não sei nem um dia que eu vivi sem luta. Mas a questão não é essa a pergunta. É que em todas elas eu posso declarar, pelo sangue do cordeiro que foi morto do lado norte, que eu sou mais do que vencedor. Você tem só que lembrar disso. Fique em paz, aqui não é a sua casa. Nós não chegamos em casa ainda. Aqui jaz no maligno. Sofremos problemas, no mundo temos aflições, mas o cordeiro foi morto lá na cruz, do lado norte, para impedir que o mal destrua a sua vida. Então quando ele vier, declare o sangue. Declare que o cordeiro foi morto e que o mal está paralisado. Rejeite a enfermidade, rejeite a miséria, rejeite a depressão, rejeite o medo. Por quê? Porque o cordeiro paralisou o mal na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Você sabe, muitas pessoas sentem que não têm amigos no meio da luta, sentem sós. Mas você sabe o que o salmista fala sobre isso? Profetizando o que Jesus diria na cruz para o Pai, no Salmo 88, verso 18, a Bíblia diz: para longe de mim afastaste o amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Lá na cruz, Jesus, no meio da luta, você não vai estar sozinho. Ele vai estar com você e sempre vai ter um irmão para te abençoar. Isso é poderoso. Tudo aconteceu lá na cruz. Na cruz, nós temos a resposta para todas as nossas necessidades. Muito bem, volta aí para mim a imagem. O outro lado é o lado oriental. O lado oriental, o sol nasce no oriente, né? Os irmãos lembram, é o leste, ele nasce aqui. Esse é o lado oriental, é o lado direito do altar. O norte está lá, cordeiro morreu lá, para parar o mal. E agora nós vamos falar do lado leste, do lado oriental do altar. O que acontecia aqui? Qual que é a verdade sobre esse lado? Levítico, capítulo 1, verso 16, nos faz uma referência. Ele diz: tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. No lugar da cinza. Então o que tinha do lado direito do altar? A cinza. Então o animal era queimado no norte. Quando queimava tudo, o que sobrava? Cinza. Cinza é o último estágio que algo pode ser reduzido. É o fim do fim. Fogo não pega na cinza. Ele consome, vira cinza e acabou. Sabe o que significa isso? Está consumado. É o lugar da cinza. Tudo está feito. Não há mais nada. Depois que vira cinza, o fogo do juízo não pode queimar mais, porque chegou no seu fim. Pastor, por que isso é importante?
Que uma coisa é eu saber que fui perdoado porque o cordeiro foi morto do lado norte. Mas a outra coisa é que você tenha certeza que está perdoado. Porque às vezes você fica pensando, será que eu estou mesmo? Mas eu errei, será que vai funcionar? Será que vai ter proteção para mim? Agora, aonde que era a entrada, gente, do tabernáculo? Desse lado. O lado da cinza é o lado da entrada na presença de Deus. Porque quem não tem certeza e consciência de perdão, nunca tem fé para chegar a Deus. Por isso que você entra por lá. Você não entra por boas obras. Você não entra porque você não erra. Você não entra porque você é bom. Você entra porque lá do lado da entrada, as cinzas comprovam que a obra de Cristo foi aceita. Imagina que você é como... Você sabe o que acontecia? Era assim, como que funcionava na época. Então alguém pecava em Israel. O pecado dele poderia matá-lo. Então ele se apresentava diante do sacerdote e trazia um animal impuro, um animal puro, sem defeito, ok? Um animal puro, sem defeito. O ritual era assim. Então o pecador colocava a mão na cabeça ali do animal, do cordeiro, sem defeito, de um ano. Então ele transferia todo o seu pecado e a sua iniquidade para o cordeiro. E toda a pureza do cordeiro passava para ele. Aí o cordeiro era levado para o lado norte, morto, queimado, e ele ia embora com a pureza do cordeiro. Era a troca, para não matar o homem e purificá-lo, fazia essa troca com o animal. Quem está me entendendo? Foi o que aconteceu comigo e com você lá na cruz. Jesus foi embora com o seu pecado, foi destruído pela sua iniquidade, e você foi embora com a justiça dele. Mas imagina que depois, talvez aquele homem, de noite, o diabo viesse falar na cabeça dele: você foi lá, você levou o cordeiro, queimou, verdade, queimou no seu lugar, mas quem garante que Deus aceitou? Será que ele aceitou mesmo? Qual que era? Como ele poderia ter certeza que Deus aceitou? É porque no outro dia, quando o sol nascia, e o sol nasce do lado direito, ele batia nas cinzas. E ele ia lá no monte, na montanha, onde ficava o tabernáculo, e ele olhava. E ele via o quê? A primeira coisa que ele via era as cinzas do cordeiro que foi morto no dia anterior pelos seus pecados. Aquela era a prova de que Deus aceitou. Para que você tenha certeza de que Deus aceitou o seu perdão, o pagamento dos seus pecados na cruz, é que Cristo ressuscitou. A obra foi consumada. Deus aceitou o pagamento. Essa é a revelação do lado direito do altar. É que você pode viver com a certeza de que está perdoado. Porque Jesus falou, está feito. Cinzas, está consumado. Quando ele diz, está consumado, ele disse, acabou, não há mais nada depois das cinzas. O que o fogo queimou, a cinza ele não queima mais. Ou seja, foi completamente pago. Não há como derramar mais ira, mais fogo sobre a cinza. Porque quando a obra está consumada, Deus aceitou e eu posso ter a certeza que estou perdoado. Quem não tem esse entendimento nunca é salvo. Ele não pode entrar pelo lado direito, a não ser que ele creia nessa verdade. A cinza, ela não pode mais ser consumida pelo fogo. Essa revelação é tão poderosa, porque ela traz essa convicção no seu coração. Depois da cruz, lembre-se sempre de que a mensagem da graça é que te aproxima de Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que lembrar para se aproximar com fé, com ousadia, de que Deus está do seu lado, de que o mal não vai te atingir, de que Deus aceitou o pagamento e que Deus vai mudar a sua sorte. Sempre quando você for orar sobre qualquer necessidade, sempre que você for adorar, lembra da cinza. Lembra, Jesus foi total aceito no meu lugar. Então Deus tem que me aceitar. Deus vai me responder. Não porque eu mereço, mas porque eu estou nele. E a obra foi completa na minha. Isso produz fé. Isso produz fé. Você percebe como a gente precisa receber a mensagem do Evangelho, lembrar das cinzas, lembrar do cordeiro, todo dia. Porque todo dia o diabo questiona. Será? 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 Ele te acusa. A Bíblia fala que ele é o acusador, que nos acusa de dia e de noite. Então todo dia, de dia e de noite, eu tenho que lembrar das cinzas, para me aproximar com ousadia. É por isso que você devia vir fazer o devocional comigo, 8 horas da manhã.
e me seguir no Instagram. Se você é visitante. Porque os membros aqui eu tenho certeza que não cometem essa blasfêmia. Amanhã eu tô lá, ore por mim. 8 horas eu te espero lá. Alguém está fazendo? Eu sei que uns não podem ir naquela hora, mas você pode entrar depois. Eu só estou compartilhando o evangelho. É o que eu estou fazendo todo dia, falando das cinzas para você. Todo dia eu estou lá para te lembrar a cruz, para te lembrar o que aconteceu, para te livrar dessa consciência de condenação. Você levantar e falar: eu vou trabalhar com fé. Deus aceitou o pagamento, Ele me ama, está feliz comigo, não vai derramar juízo. A minha vida vai dar certo. Como que o justo vive, gente? Pela fé. Agora, como que eu tenho fé debaixo de culpa? Não tenho. Porque errar nós erramos. Mas se eu tenho consciência dessa verdade, eu estou perdoado, eu tenho fé. E se eu tenho fé, o céu se abre sobre a minha cabeça. Isso garante. O que eu estou te ensinando aqui hoje é a fé que traz sucesso na vida, em todas as áreas. Olha o que diz a Bíblia sobre isso, no Salmo 20, verso 3. Ele diz assim: lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Ou seja, se o senhor lembrar e aceitar o cordeiro que foi morto, o que vai acontecer? Lembra disso e conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Se o Senhor lembra e aceita o sacrifício de Cristo, Ele concede o desejo do seu coração. Se você crê que o Senhor olhou a morte de Cristo na cruz, no seu lugar, e aceitou que é a cinza, e isso é provado na ressurreição do Senhor, então você tem fé para acreditar que Deus vai dar o desejo do seu coração. Amém, irmãos? O Senhor se agrada, mas você tem que entender que são respondidas, desde que elas sigam o caminho certo. Tem muita gente que acha que Deus vai dar porque ele está lá chorando, está lá sofrendo, Deus está com dó dele. Deus não age por dó, nem por necessidade, Ele age por fé. É por isso que o justo vive pela fé. Ele não vive pela dó, não vive pela necessidade, pelo choro derramado, ele vive pela fé. Deus tem que ver fé em você. Agora, você não pode ter fé se você não entender isso aqui, se você não entender esse caminho. Agora, deixa eu te falar mais uma coisinha, está aqui escondido na palavra de Deus. Para quem quer se aprofundar, você sabia que no original, a palavra cinza também é usada para a palavra unção? Elas têm duas palavras que significam a mesma coisa. Unção na Bíblia, em hebraico, é Mashiach. Mas outra palavra usada para unção ou gordura é Dashem, que significa cinza. Ou seja, a Bíblia está dizendo que quem crê na cinza é ungido. É por isso que o pastor que prega a cinza, a morte do cordeiro, que foi aceito na obra consumada, tem unção. Mas quem condena não tem unção. Pode ouvir, você pode até ouvir, eu não recomendo. Esse povo que só fica condenando, você não sai de lá cheio de unção. Muitos irmãos falam: pastor, porque alguns irmãos que estão comigo sabem, muitas vezes no final da live eu começo a chorar, os irmãos começam a chorar de lá, eu de cá. Por quê? Porque nós estamos falando da cinza. E quando a gente está falando da cinza, a unção vem. Porque quem fala do perdão e da obra consumada que Cristo fez na cruz, honra Cristo. E quando a gente honra a obra de Cristo, Deus nos honra. E como que Ele nos honra? Com a sua unção. A unção quebra o jugo, a unção despedaça cadeias, a unção faz forte o cansado, renova as forças de quem não tem vigor, a unção capacita, habilita, dirige, abre portas, embeleza, faz tudo por você. Você deveria valorizar isso e entender que a unção está ligada com a revelação. Você sabia que quando ia se ungir o sacerdote, então eles ungiam com o sangue do cordeiro que era morto, aí ungia o polegar direito, o dedão direito, para purificar o que eu ouço, as obras das minhas mãos e o meu andar. Ele tinha o caminho do sacerdote, a obra do sacerdote e o ouvido do sacerdote precisavam ser limpos pelo sangue do cordeiro. Depois eles vinham com a unção e passavam o óleo na orelha direita, no polegar direito e no dedo direito, porque a unção capacitava ele para fazer a obra. Mas a unção, o óleo, só pode ser aplicado onde primeiro o sangue foi aplicado.
Porque se eu não tiver consciência de perdão, eu não tenho unção que me capacita para vencer, para viver uma vida vencedora de sucesso. Quem está me entendendo? Se você crê na morte de Cristo, no seu lugar, aceito por Deus, a obra consumada, a unção vai estar na sua vida. E você vai ter sucesso. Vamos avançar. Penúltimo. Volta lá para a nossa imagem. Lado sul. Agora, esse é o outro lado. Qual que é a verdade, pastor, do lado sul? Então, o leste, né, o oeste está lá, o norte. Lembra disso. Bíblia com Bíblia. Olha, muito cuidado com pregadores com devaneios. Eu fico vendo alguns pregadores, eu morro de rir. Ele inventa coisas, ele lê lá. Davi pegou 5 pedras para derrotar Golias. A primeira pedra era a pedra da motivação, a segunda da atitude, a terceira da coragem. Eu falo, meu Deus, onde ele leu isso? Legal, muito legal. Mas cadê Bíblia com Bíblia? O que muda a sua vida não é opinião legal, imaginação louca de pregadores translocados. Não, é Bíblia com Bíblia, senão não é revelação. Quem está me entendendo? Isso é princípio de interpretação da Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia não é explicada por dicionário, tá bom? A Bíblia não é explicada por achismos, por inspirações humanas. Você quer ter uma fé correta, firme, que prevalece, então ouça a coisa da maneira certa. Bíblia com Bíblia. Quantos dizem amém? Essa igreja aqui não vai ser levada por qualquer vento. É por isso que os irmãos são enjoados com quem vem pregar aqui, não é? Porque você quer saber o negócio direito. E você está certo. É por isso que eu não tenho opinião. A Bíblia tem opinião. Então vamos ver que a Bíblia fala do lado sul do altar. Você tem que procurar outro versículo. Está lá em Ezequiel 47:1. Direito da casa e da onde? Do lado sul do altar. Puxa vida. Então, o que sai do lado sul do altar? A água. E a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar. Na Bíblia, a água fala do quê? Espírito. A vida cheia do Espírito. É do lado sul do altar que você vai ser cheio do Espírito. Que a unção de Deus vai fluir na sua vida. Que você vai ter um fluir de vida na sua casa. Agora, veja, qual que é o problema? É que tem irmãos que ele quer entrar aqui e já ir direto no lado sul. Você nunca vai poder ser guiado pelo Espírito sem primeiro passar lá pelo norte, na morte do Cordeiro, crer na obra consumada do lado direito do altar nas cinzas, para depois ser cheio do Espírito. Por quê, pastor? Porque quem está debaixo de culpa e de condenação não consegue ouvir o Espírito. Só tem água fluindo da vida, água da vida fluindo de você, se você viver consciente, estou perdoado. A obra está consumada. Errei, mas eu sou justiça de Deus em Cristo. Isso tem paz. Aí o Espírito fala com você. E o Espírito nunca fala fora da Bíblia. Ok? Jesus é o Verbo. Ele é a palavra. Portanto, ele nunca vai contradizer a palavra. Deus nunca vai falar outra coisa. Nunca. Um dia um irmão chegou para mim, para mim não, para o pastor Luiz, e ele disse que o Espírito Santo falou com ele. Irmão, o que o Espírito Santo falou para você? Que a mulher que eu estou casada não é a minha mulher. Que é aquela lá, a outra lá que é. E eu vou largar essa aqui para casar com a outra lá. Não vai, você não vai. Se não foi Deus que falou com você. Olha que loucura. Meu Deus do céu. Por quê? Você acha que alguém está ouvindo o Espírito? Não está. Eu sei, os crentes adoram. Quando os irmãos não querem ouvir minha opinião, que eu não dou minha opinião, eu falo a Bíblia. Então quando ele já sabe que está errado, ele nem vem, né? Mas quando ele vem, não tem jeito, e ele quer, assim, o que Deus falou comigo. Mas o que o senhor acha? O que a Bíblia diz? Né? Eu não acho nada, a Bíblia que acha. Eu vou te falar sempre a Bíblia, você faz o que você quiser. Eu quero só te ajudar a tomar decisões seguras. Nunca vou mandar você fazer nada. Eu vou sempre te mostrar a Bíblia e você escolhe, porque quem é cheio do Espírito tem autonomia. Você sabe uma das características de quem é possesso por demônios? Cegueira. Mas quanto mais cheio do Espírito, mais lúcido você é. Pessoas endemoniadas nem vê muitas vezes o que está fazendo, é ou não é?
Ela faz uma loucura, não sabe nada, ela está inconsciente muitas vezes. Ou quando a possessão é consciente, ela não tem domínio. Mas a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu sei que tem irmãos que gostam, ele fala, eu não consigo parar, caralho. Ele consegue, ele não quer. Porque o Espírito Santo nunca possui você, ele enche você. Mas você fica mais lúcido. A lucidez é característica de gente cheia do Espírito. Mas você nunca, aí você vai perceber, porque o Espírito Santo não vai falar fora da Bíblia. Quem está me entendendo? O Espírito, ele nunca, veja, a lei, irmãos, era fora, o Espírito é dentro. A lei dizia, não roubarás. O Espírito vai colocar em você e vai te dizer, eu estou falando com você, eu peguei a minha riqueza e me fez pobre na cruz, no seu lugar, para que pela minha pobreza eu te ensinasse o caminho de você ficar rico, para você prosperar. Então eu vou te ensinar e você vai ser próximo para generosidade. Isso aqui ele vai colocar no seu coração. É o que o Espírito, a Bíblia está falando. Lá no Velho Testamento, do lado de fora, no seu coração tinha, não adulterarás. Mas aqui, quando você ouvir a voz do Espírito, ele não vai te acusar. Ele vai te falar, eu coloco no seu coração o verdadeiro amor pela sua mulher, para que você não precise procurar outra. Quem está me entendendo? Isso é ouvir a voz do Espírito, debaixo do caminho certo, da lucidez, para tomar decisões corretas e ter sucesso na vida. Para ser alguém cheio de vida, você tem que estar primeiro passando pela morte do Cordeiro lá no norte, o lado direito você tem que ver a obra consumada, e aí então do lado sul, você vai beber do rio da água da vida. Porque quem crê que está perdoado, e que a obra está consumada, essa pessoa tem paz. Eu vou te ensinar algo. O Espírito Santo nunca pode ser ouvido quando as águas interiores estão agitadas. Se você está tenso, angustiado, com medo, você não vai conseguir ouvir. Você tem que parar. Para tudo. Fala, Senhor, eu creio que o Cordeiro foi morto lá no norte do altar. Eu estou salvo. Senhor, eu creio na obra consumada, na cinza do lado direito. Está tudo feito, isso foi aceito, não há culpa nem condenação para mim. Eu sou justiça de Deus. O Senhor não está irado comigo, o Senhor vai resolver isso para mim. E eu entrego essa situação nas suas mãos. Quando você faz isso, aí você acalma. Aí o Espírito começa a falar. Agora nós vamos pegar na mão aqui, e eu vou te ensinar o caminho, de como você vai sair disso. Eu vou te mostrar o caminho dentro do mar que você não está vendo. Eu vou revelar os tesouros escondidos, as riquezas ocultas. Eu vou te fazer conexões. Eu vou trazer a pessoa certa que vai te levar para o lado certo. E você vai encontrar a saída para esse problema. Porque meu Espírito vai te guiar. Porque agora as águas se acalmaram. Porque você crê que está perdoado. Você crê que a justiça foi feita. Que a obra de Cristo foi aceita. E você é abençoado. Quantos dizem amém? Você é poderoso. Amém, irmãos? E para encerrar, a Bíblia fala, então, que tem o lado oeste do altar. Nós já falamos do norte, onde o Cordeiro foi morto. Já falamos da entrada do leste, onde a cinza da obra consumada, da unção, foi depositada. Por isso nós estamos em paz, e do lado sul, o Espírito está nos guiando, e o rio da vida está fluindo em nós. Mas e o lado esquerdo do altar? Último lado, o oeste. O que acontecia lá? O que tinha nesse lado, pastor? Aqui é interessante porque como você pode olhar aí nesse lado, o lado ocidental, é o último lado. O que tem no lado esquerdo? Tem o tabernáculo. O que é o tabernáculo? É a casa de Deus. A casa de Deus era sempre, isso aqui se movia, tá, gente? Então, sempre o tabernáculo, que era onde Deus habitava, tinha que ser levantado do lado esquerdo do altar. Então, o lado esquerdo do altar fala da casa de Deus, a igreja, que não é o prédio, são os irmãos conectados. Aqui é a revelação da importância. A Bíblia fala
que aonde nós estamos reunidos num só coração, dali o Senhor ordena a sua bênção. O óleo é derramado na cabeça, escorre pela barba, pelas golas da sua veste e é derramado para todo o corpo. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o orvalho de Hermon, dali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olha, por que você acha, irmãos, que nós vivemos dias? Olha, como eu falei para você, eu sou crente há 34 anos. Eu não vi ainda dias como esses, onde a igreja é atacada severamente pelos crentes. Todo dia tem gente falando mal da igreja. Você não percebe? A igreja é lugar de pastor tomar seu dinheiro e construir impérios e enriquecer nas suas costas. Tem pastor que faz isso? Tem. Mas também tem médico, político. Todo lugar tem gente ruim e gente boa. Um dia alguém estava falando muito mal de mim. E o irmão veio me perguntar se era verdade. Só que ele estava desconfiado, ele não acreditava em mim também. Qualquer coisa que eu dissesse para ele, ele podia falar duvido. O que eu podia falar para esse irmão? Eu falei, Deus, o que eu falo para ele? Eu estava em paz, porque eu cria no cordeiro que foi morto, na cinza. Então o Espírito podia falar comigo. Quando ele falava, eu ouvi o Espírito. E eu falei para ele, irmão, sobre isso eu tenho uma coisa para te dizer. Se é verdade ou não a meu respeito. Porque qualquer coisa que eu falar, você pode duvidar. Então eu vou te dar um conselho. Conversa com uma pessoa que sabe tudo de mim. E essa pessoa nunca mente. O que ela te falar é. Quem é? Eu falei, o Espírito Santo. Fica na paz. Fui embora. Tão simples. É o conselho que eu te dou. Você já vai ouvir falar mal de nós muitas vezes. Ore. Não seja tolo. O Espírito não erra. Eu tinha o que fazer. Estou aqui por um chamado. O pastor Luiz também. Testifica no seu coração. Agora, tem lugares que as pessoas estão enganando os outros? Tem também. O Espírito vai contar. Tem lugar que não se prega o Evangelho? Tem. Tem lugar que não aponta para Cristo, é só autoajuda? É. Não é bênção estar aí. Mas casa de Deus é onde Cristo é centralizado. A mensagem do Evangelho é pregada. O Espírito confirma no seu coração. Nesse lugar, você precisa estar. Eu não estou dizendo que nós somos a única igreja que prega isso, não. Deus que me livre. Mas você não deveria estar onde não é pregado o Evangelho. Onde Cristo não é o centro. Quem está me entendendo? Por quê? Porque esse lugar é a casa de Deus. E nesse lugar há vida, a unção. Por que que hoje existe? O irmão veio aqui falar. Ele veio aqui outro dia, depois do culto, procurou o pastor. E aí fazia tempo que ele não vinha daqui. Ele foi daqui muitos anos atrás. E o pastor perguntou para ele: está sumido, querido, onde você anda? Qual igreja você está frequentando? Ele falou: nenhuma, eu sou da igreja invisível. Ixi, mistério. A igreja que ninguém pode ver. É mesmo? E hoje o Espírito Santo falou para eu vir aqui. Então nós também somos da invisível. Veja que loucura. Que história é essa? Essa é um engano do diabo para tirar você do lugar do favor, da casa de Deus, da habitação de Deus na terra, onde o pai se reúne com os filhos para curar, para sarar, para libertar, para abençoar, para corrigir, para dar direção. Amém, irmãos? A pandemia se levantou por N razões, mas acredite em mim, o alvo final do diabo era nos impedir de reunir. Olha para cá. O alvo final do diabo é sempre impedir você de reunir. Às vezes é preguiça, trabalho, viagem, ataques de todo tipo, confusão, para que você desacredite, para que você não esteja aqui e perca o que a Bíblia nos revela de poderoso quando a gente se reúne. Hebreus capítulo 10, verso 25, a Bíblia fala: não deixemos de congregar-nos,
como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia da volta de Jesus. Mateus 18:20 diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E o salmista diz que aonde os irmãos se reúnem, o orvalho de Deus, a bênção de Deus é derramada. Quando você está aqui e nós estamos juntos em nome dele, há uma bênção sendo derramada na sua cabeça. Esteja no culto, não abra mão. Meus filhos sabem, eu sempre fui exigente com isso na minha casa. Por quê? Porque eu sei do valor. Eu sei o que é estar numa reunião dessa. Irmãos, eu viajo de férias, eu fico procurando culto. E se eu não acho, no segundo eu já não aguento saudade. E eu chego aqui, parece que fazia um ano que eu não vinha. Eu não sei se os irmãos testificam comigo, porque é um verdadeiro descanso. Quando os irmãos começam a cantar, os irmãos começam a orar, falar: meu Deus do céu, porque eu estou tomando banho. Quem sente isso? Não é poderoso? Poderoso. Precisamos estar juntos. Eu sei que o pastor fica pegando no seu pé, mas acredite em mim, é para o seu bem. Está na célula, está na igreja, está na comunhão dos irmãos, às vezes não é só ficar, não é assim só estar orando, não. É no churrasco com os irmãos, é nas Olimpíadas, havia um ambiente lá. Os irmãos estavam chutando bola e a canela uns dos outros também, mas eles estavam na comunhão. Tanto que eles brigam, fazem as pazes, né? Porque o Senhor está movendo lá. E depois sai de lá mais forte, unidos. E essa é a bênção de Deus. Queria convidar você para contornar o altar. Fique de pé. Salmo 26, verso 6. Lavo as minhas mãos na inocência. Lavo as minhas mãos na inocência. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa. É o lugar onde a tua glória assiste. A glória de Deus está aqui. Davi disse: eu amo estar na sua casa. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que a terra prometida, que é a igreja, é a terra que mana leite e mel. Só uma observação, olha para mim, vou orar por você. O leite e o mel são os únicos alimentos que não precisa matar nada para produzir. Sabia disso? Você não mata o boi, a vaca para tirar leite dela. E nem o mel precisa matar a abelha. São os dois alimentos que não precisam, leite e mel. Leite fala do lado materno de Deus, que amamenta, que sustenta, que te alimenta para que você tenha vigor. Deus está, a cada dia que nós nos reunimos, Ele nos alimenta. Você vai ter força para a semana toda. Você vai embora do culto hoje alimentado na sua fé, para atravessar. Mas e o mel? O mel fala da doçura da vida. Fala da vida que vale a pena de ser vivida, que tira o amargo e você experimenta o doce. É quando a vida cristã ganha sentido, ganha prazer. Quem está me entendendo? Agora, tem uma coisa sobre o mel. Uma abelha sozinha nunca produz mel, sabia disso? Ela tem o néctar e ela traz nas patas dela para a colmeia. Aí quando todas se ajuntam na colmeia, aí lá dentro o mel é produzido. Tem irmãos que são salvos, mas se negam a viver na colmeia, e por isso nunca experimentam a doçura de Cristo na vida deles. Não fica fora da colmeia. Fala para o irmão, não fica sozinho. Deus tem mel para você, Deus tem leite para você. Vamos estar juntos, amém? Eu quero orar por você agora. Se você tem liberdade, está junto com alguém, ou com o seu cônjuge, ou com o irmão, vamos orar uns pelos outros. Vamos dar a volta no altar, em oração. Pai, eu oro para que os meus irmãos nessa noite tenham a revelação dos 4 lados do altar, que eles possam crer que lá no lado norte, o Cordeiro foi morto para nos deixar inocentes,
para sermos declarados justos, não apenas perdoados, que eles possam viver com a consciência de perdão, porque o cordeiro foi morto no norte do altar, mas que também eles possam crer, ó Deus, nas cinzas que foram depositadas do lado direito do altar. A obra foi consumada, o sacrifício foi aceito, nós somos inocentes e os céus estão abertos para nos abençoar. Por isso nós temos paz no nosso coração. E no lado sul do altar nós podemos ser guiados pelo Espírito, podemos ser cheios do Espírito Santo, ó Deus, vivendo do lado esquerdo do altar, na casa de Deus, onde nós recebemos o leite e a doçura do mel. Ó Deus, que debaixo dessa revelação do altar, os meus irmãos possam ter uma semana de vitória e ser abençoados no nome de Jesus. Aleluia.